Oi, pessoal. Olha o Crono aqui de novo, entrevistando sempre gente muito legal. E gente que pode nos ajudar, nos ensinar muita coisa. E hoje a gente vai aprender pra caramba, gente. Porque hoje a gente tá com a Adriana Daidoni, tá? E não vou falar nada. Deixa ela se apresentar, ela contar quem é ela. E depois a gente vai fazer um monte de perguntinha pra ela. Vamos lá, Adriana. Conta pra gente quem é a Adriana. Oi, Cosmo. Primeiro, começando, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar aqui para vocês. Bom, eu sou advogada e empreendedora desde sempre. Então, lá atrás, abri meu próprio escritório, atuei por mais de 20 anos na advocacia. E aí, ao longo do tempo, como empreendedora, eu treinei muita gente que passou pelo meu escritório. E sempre tive a visão de, além de treinar na parte técnica, treinar também numa parte de comportamento, de postura, porque primeiro que a gente não sai da faculdade, quando sai da faculdade, cai no mundo sem essa orientação de como agir no ambiente corporativo, né? A gente tem a parte técnica, mas se a pessoa não trabalhou antes, tal, ela cai de repente num escritório perdido e não sabe como se colocar. E segundo, porque eu sempre enxerguei que quem trabalhasse comigo ia me representar para com o cliente, no fórum, ia ser a cara da Adriana na rua, vamos dizer assim, né? Então, se ele fizesse alguma coisa errada, tivesse uma postura que eu não concordasse, o cliente ia lembrar de mim, não ia lembrar dele, desse profissional, porque afinal o cliente foi por mim, pelo meu nome, pela minha marca. Então, eu sempre dava toques de postura e de comportamento que eu achava importante para quem estivesse trabalhando comigo ou para mim. E com esse olhar, eu fui para a consultoria de imagem, fiz a transição de carreira, fui fazer minha formação na consultoria de imagem, e as pessoas têm uma ideia superficial sobre a consultoria de imagem, que a consultoria de imagem aborda apenas roupa, aparência, styling. E eu fui conhecer a consultoria e vi que tinha também um viés corporativo de comportamento profissional dentro da consultoria de imagem, e aí eu me encontrei, porque eu falava, nossa, eu sempre tive esse olhar para esse lado, então eu vou direcionar esse olhar agora com uma minha nova profissão, treinando as pessoas justamente nisso, nessa postura dentro do ambiente corporativo que as pessoas não têm acesso. Então o jovem não tem acesso a isso na faculdade, e quem já tem alguns anos, de repente, alguns anos de trabalho, esbarra nessa questão até como evolução profissional, não consegue alcançar cargos aí maiores, porque tem um problema realmente de postura, que ele não sabe aonde achar essa informação, né? Não sabe aonde buscar em livro, para quem perguntar, e tem essa dificuldade, e aí eu comecei a treinar as pessoas nessa área. Essa é a Muito Adriana. legal. Eu adoro a ideia de conversar com a Adriana, porque as dicas dela são muito práticas, gente. E uma coisa que ela falou agora, eu sempre achei muito importante, assim, a postura. Porque, assim, você representa aquela entidade, mesmo que você esteja fora. Então, a gente não está te poupando e te dizendo assim, não, você não pode ir para a balada, você não pode fazer isso, você não pode fazer... Ninguém está falando nada disso. Mas principalmente o expediente, durante o horário de trabalho e no horário de almoço, que faz parte do seu horário de trabalho, de certa forma, você não pode apresentar comportamentos que sejam diferentes daquilo que se espera de você. Então, eu gosto muito quando a Adriana dá esses toques, porque você que está nos ouvindo precisa saber disso, que existe um comportamento que não é padrão, não é nenhum tipo de estereótipo, que a gente está querendo simplesmente enquadrar pessoas, não é isso, pessoal. É simplesmente respeito ao outro, tá? Então, principalmente nos dias de hoje, o que mais se toca de quando a Adriana fala isso é no respeito ao outro, tá? Então, assim, vamos aproveitar que a Adriana logo vai estar soltando livro sobre isso, vai estar soltando umas dicas na internet, mas assim, vamos puxar algumas coisinhas aqui para vocês entenderem o quanto isso é importante. Antes dela entrar no ar, ela estava colocando o blazer, porque embaixo do blazer está a blusa que ela está, que é uma blusa mais cavada. E ela, para a entrevista, colocou o blazer. Por que que a gente coloca o blazer? Então, Adriana, usa esse mesmo exemplo teu, tá? Porque as pessoas precisam entender que nós somos seres humanos, tanto eu quanto você. Será que, então, vamos usar a gente mesmo para a gente poder falar? Eu acho que é o melhor caminho, tá? Primeiro, assim, que a gente está na telinha, quando a gente está fazendo alguma coisa na telinha, o nosso espaço de comunicação está reduzido a isso aqui.
Então, as pessoas estão me enxergando só daqui. Ninguém está vendo como é que eu estou para baixo, e ninguém está vendo, a gente se comunica com o corpo inteiro, então ninguém está vendo a minha comunicação física inteira. Então, eu já tenho a minha comunicação restrita a isso aqui. Então, eu tenho que ter o maior cuidado com essa parte do meu corpo. Então, para você ter uma ideia, eu vou mostrar, olha, realmente era uma blusa regatinha com muita pele à mostra. Então, para esse espaço que eu tenho reduzido, ficar com os ombros de fora, era muita exposição da pele. Quanto mais exposição de pele eu tenho, mais informalidade eu trago para minha comunicação, para minha mensagem. E aí não é o que eu quero. Eu não quero abalar um pouco a minha credibilidade, distrair a minha mensagem para o meu corpo, para detalhes do meu corpo. Então, eu preferi me cobrir com blazer, que eu já estava, eu estava numa reunião e vim correndo e tal, então na reunião eu estava com blazer, cheguei aqui em casa, que eu estou falando de casa, tirei para poder almoçar rapidinho e tal, mas aí agora, quando eu me vi na tela, eu falei, não é essa imagem que eu quero passar. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento de falar, o que eu quero transmitir? Eu quero transmitir mais informalidade? Então, vou tirar o blazer, vou mostrar a pele, vou mudar o cabelo, vou mudar os meus acessórios. Não, eu quero transmitir mais credibilidade, mais conteúdo. Então, eu vou me cobrir para que a atenção esteja na minha fala, realmente mais focada no meu discurso. E assim é a construção que a gente faz da imagem, né? Então, é você estar atento com que a mensagem você quer passar e que esteja alinhado com a sua posição do corpo. Então, com o que você está querendo transmitir com o seu corpo, já que ele todo comunica. Então, é por isso que eu me cobri. Então, na tela, a gente tem que ter esse especial cuidado, porque o espaço é reduzido, né? Então, de repente, não sei, mas se eu tivesse com você presencialmente e tal, talvez eu pensasse em tirar, não sei. Precisaria também ver o local e tudo isso. Mas aqui eu não gostei da imagem. Quando eu estava assim, eu falei, não quero que me vejam assim. E é isso. São escolhas que a gente faz. Então, não é certo ou errado, são escolhas. Então, você tem que ter esse autoconhecimento, esse conhecimento de para quem você vai falar, com quem você está falando, e para entender. Então, para esse público eu quero ter esse tipo de mensagem, quero transmitir essa mensagem. E me colocar de forma coerente com isso. Uma coisa bem legal que você falou e que eu acredito muito, e eu até esses dias tenho gravado umas coisas que eu vou pôr em breve, falando sobre uma coisa. Quem está me ouvindo, tá? E considerando dois aspectos fundamentais. Dois não, são três, tá? Primeiro, tempo, tá? Quanto tempo eu vou me expor, quanto tempo eu tenho para falar, porque até a cadência da fala é importante para quem está num vídeo e é importante para quem está numa reunião, por exemplo, tá? Segunda coisa, qual é o espaço que eu estou ocupando? Onde eu estou? Se eu estiver na praia, tá tudo bem. Se eu estiver num ambiente fechado, é outra coisa. E para quem eu estou falando, ou para quem, onde eu estou, se o tempo e o espaço foram definidos, tá, e com quem eu estou, tá? A gente fala sempre, em administração, a gente fala nos chamados stakeholders, todas as relações, quer dizer, todas as pessoas com quem eu me relaciono. Então, o que acontece? Se eu sei com quem eu me relaciono com o tempo, eu sei que tem uma relação de tempo e espaço, eu defino a minha imagem pessoal e o comportamento que eu vou atribuir a isso, tá? Eu lembro que logo que a gente começou as entrevistas, eu estava me posicionando de boné, porque todo mundo achava que eu tinha que ser informal, tá? E aí todo mundo estava criticando a barba branca, eu quase pensei em pintar a barba por causa da idade, porque daí eu não chegaria aos jovens. Eu falei assim, não. Um dia eu tirei o boné e falei assim, não, eu não vou tirar o boné e nem vou mudar a barba, porque a minha idade é o que eu gosto, eu tenho muito orgulho dela. Então, é uma posição que eu falei assim, não, eu vou ficar carequinha, vou ficar com a minha barbinha mesmo, porque agora é óbvio, fazer ela para ela ficar direitinha, me posicionar com uma camiseta que seja mais adequada, isso tudo tem a ver. Agora, eu não posso mudar, que a minha idade não vai mudar porque eu botei o boné. Tudo bem, parece que fica bem mais novo, mas assim, não é o que eu queria. Eu queria levar exatamente credibilidade, como a Adriana falou. O que você acha disso? Pode me usar como exemplo da mesma coisa, tá? Eu acho que eu já tinha visto você com boné e confesso que me incomodava, tá? Estou sendo muito sincera aqui.
Porque eu imagino esse aqui, um ambiente de entrevistas, um ambiente de sala, ou de reunião, ou de casa, e dentro de um ambiente fechado você não usa boné ou chapéu. Então isso me incomodava nesse sentido. E eu não acho que é isso que vai fazer você parecer mais jovem ou não. E sim, nesse caso, se você quer atingir um público mais jovem, você pode primeiro começar na linguagem, então pensar em ter uma linguagem mais acessível a eles, então não precisa, não falo de falar errado, de usar gírias que ficam parecendo falsas, já que não é do nosso dia a dia, mas de repente não usar palavras que você acha que eles não vão entender, de repente, que não fazem parte do cotidiano. Eu iria por aí. Eu acho que a sua barba, por ela ser branca, não vejo problema nenhum, mas o fato de ser, para mim, me parece, não sei se é isso, mais um cavanhaque do que uma barba, já é moderno, então já comunica uma modernidade, e a camiseta polo também. Então, se você tivesse com um blazer como eu, aí eu falaria, não, para combinar com essa linguagem despojada, vai de camiseta. Então, é um conjunto de fatores. Então, eu não me prenderia unicamente ao boné. Até porque eu acho que o boné não combina com o ambiente. Você está no ambiente fechado. Você não está ao sol, você não está na praia, entende? Então, mas aí está uma combinação. Então, a linguagem, cavanhaque e a camiseta. E tudo isso. Já comunica de uma maneira mais jovem. E é isso que a gente quer mostrar, porque assim, o que a gente está conversando com a Adriana e que a gente quer repassar para vocês é exatamente essa noção de que, apesar da gente falar de assuntos às vezes bastante sérios com as pessoas, tá? Isso não quer dizer que eu não possa estar de camiseta e que eu não possa falar de uma maneira simplificada para atingir o jovem, tá? E é o que a gente tem feito e tem dado certo. As pessoas estão assistindo exatamente por isso, tá? Uhum. Então, agora vamos sair um pouco desse universo, tá? Só para mostrar um pouco mais da Adriana, tá? E aí, por exemplo, uma coisa que eu vi ela falando outro dia que eu acho muito interessante. As pessoas, assim, ambiente fechado, ambiente aberto, mesa de comida. Eu sei que você tem dicas muito legais que você vai dando. Por quê? Porque parece bobo, mas assim, solta algumas dicas que identifiquem o que a Adriana pode te ajudar e o que ela pode te ensinar nesses breves minutos que a gente tem aqui. Então, as dicas são várias, assim, se a gente for pensar, ontem mesmo eu estava falando com uma colega e ela falou assim, você trabalha com etiqueta? Aí, etiqueta não existe mais. Aí eu falei, opa, etiqueta existe, sempre existiu e sempre existirá. Porque etiqueta é sinônimo de respeito, que é o que você falou no começo. Respeito a nós e respeito ao outro. Então, para começar, eu já gosto sempre de quebrar isso, que etiqueta é respeito. Então, não é simplesmente você aprender a tomar chá com o dedinho assim ou sem o dedinho assim. É você respeitar o tempo do outro e tudo mais. Então, quando eu falo de etiqueta, por exemplo, etiqueta à mesa, não é algo ultrapassado. É algo que eu tento passar para que você se sinta totalmente seguro do que você está fazendo e com a sua energia voltada para o que porque é interessante. Você está numa reunião de negócios, você não pode perder o seu jogo de cintura porque você não sabe como comer azeitona. Sabe? Então, isso também foi uma pergunta que me fizeram. Adriana, a azeitona me tira do sério. Tem cabimento você perder um cliente, perder energia numa reunião importante, porque você tá com aquela azeitona, ela olha para você olha para a azeitona e fala, e agora, o que eu faço com esse caroço? Não tem cabimento. Então, azeitona pequena, você pega ela com a mão, você põe o caroço aqui, azeitona grande, você pega com o garfo, você tampa a boca para tirar o caroço. Então, coisas que que a gente naturaliza na etiqueta à mesa, que a pessoa fica segura e consegue, de repente, levar um cliente para almoçar. Em torno de uma mesa é um lugar excelente para se fechar negócios. Que a pessoa, o seu cliente, ele fica mais à vontade, ele quebra as barreiras, e aí você vai, opa, ele deu um sorrisinho para mim, eu estou ganhando ele, e assim, você vai chegando no seu cliente. Então, é importante de você saber esse tipo de coisa, né? Então, você falar de etiqueta, é importante você quebrar essa coisa do tradicional, do antiquado. Para todo mundo é importante. Assim como você falar da sua roupa é uma forma de etiqueta. Eu estou respeitando a minha audiência, eu estou respeitando o meu cliente.
Então, eu quero ser bem recebido por um cliente, estude ele antes. Quem que é seu cliente? Ele é mais formal ou ele é mais informal? Ah, ele é um cliente da área de tecnologia, de informática, tal, eles são mais informais. Então, eu quero ter proximidade a ele. Então, eu vou com uma roupa que tem a ver com o mundo dele. Então, eu não vou de terno, eu não vou de casaco, eu não vou de blazer. Eu vou com uma camiseta, eu vou de jeans. O jeans em ordem, a camiseta em ordem, tudo certo. Mas eu vou procurar a linguagem dele. Então, você tem que estudar o seu cliente. Estudar, quando eu falo, é entrar no site mesmo, ver a foto das pessoas, ver como elas estão, como está a identidade delas no site, e aí você vai vestido adequadamente. Eu acho que essa é a maior dica, você saber com quem você vai falar e você se preparar para isso, para que a sua energia no momento esteja focada na sua venda, na sua apresentação, e você esteja seguro de todo o resto, sabe? Então, e chegar antes, chegar na hora, para que você não chegue despreparado, suado, todo perdido, para que você chegue poderoso, dominando e consiga ter esse match com o seu cliente. Eu acho que são esses pontinhos, assim. Então, em números, né? Se eu deixar falando, eu falo um monte. Mas eu adorei, porque na realidade era isso que eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo entendessem. Quando eu falei de respeito, é o mesmo caso quando você fala que a pessoa é elegante ou não. Aí as pessoas pensam assim, não, elegância é coisa do passado, etiqueta é coisa do passado. Nada disso, gente. Você pode ser elegante com uma roupa extremamente informal. A Adriana deu uma dica agora que eu acho super legal para todo mundo que está se preparando para ser um empreendedor ou ser um empresário ou participar de reuniões com empresários. A elegância não está em simplesmente você decorar regras, tá? E sair cumprindo, e até nervoso porque vai pegar o garfo errado, vai fazer alguma coisa. Não, é a naturalidade. É você simplesmente aprender, por exemplo, as coisas que ela está explicando e que outras que ela pode explicar e outras pessoas podem te ajudar na vida, é exatamente para que você foque no assunto de uma conversa empresarial, num bate-papo como esse, a gente não tenha que perder tempo com coisas que não são legais, entendeu? Porque você, sem dúvida, a pessoa que não sabe, por exemplo, como pegar um garfo ou como pegar uma faca num almoço, tá? Ela vai ficar tão preocupada com aquilo que ela sequer lembra que na frente está o cara que ela está sonhando em ser sócio, sonhando em que seja cliente, tá? Então, acho que isso é o principal que a Adriana traz, essa naturalidade de você... Não, aprende, gente, não mata não, a gente aprender pequenas regras, tá? E eu até vou fazer uma brincadeira legal com a Adriana. Eu ainda abro portas, né, seja para mulher ou para uma pessoa mais velha, para uma pessoa que eu respeite, tá? E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, que coisa ridícula, ou brincam comigo. E eu falo assim, vocês não imaginam quantos clientes, quantos respeito eu ganho só por abrir uma porta. O que você acha disso? É antiquado ou é simplesmente educado? Eu acho educado, mas, de novo, você precisa ver para quem você está fazendo isso. Porque aí quando a gente pega os homens, outro dia também, outro exemplo, não vou lembrar o que fez assim para mim, né? Era numa reunião de trabalho, ele falou, primeiro as mulheres, tô certo? Aí eu peguei e falei, socialmente você está certo. Então, nas regras sociais, você dar a frente para uma mulher, a mulher passar à frente, você ir abrir uma porta, tal, ainda existe, ainda é super válido, é super legal. No ambiente corporativo, a mulher não quer ser diferenciada, a mulher quer ser igual ao homem. Então, ela não é a primeira, você não precisa abrir a porta para ela está ali como igual. E se ela for tratada de uma forma diferente, ela vai sentir isso e vai se sentir depreciada. Por que ele está abrindo a porta para mim? Ele acha que eu não sou capaz de abrir uma porta? No social, a gente enxerga isso como, olha como ele é gentil. Quando a gente está no corporativo, é ali, ó, pau a pau, tamo junto. Eu posso abrir a porta para você, entende? Então, assim, de novo, não é que é errado. Então, se você está com um cliente que tem mais idade, eu sugiro que você abra. Se você está com um cliente que é mais jovem, vai pegar mal você abrir. Então, de novo, você tem que saber com quem você está lidando. Você tem que estudar a pessoa antes.
Vocês viram que demais quando a gente fala com alguém que está antenado nos dias de hoje. Então, o que a gente está querendo trazer para vocês é que etiqueta, elegância, educação, modos, que a gente antigamente chamava modos, ou comportamento, tudo isso está ligado a tempo, espaço, com quem você se relaciona e o momento e o que você pretende com aquele momento, tá? Então, Adriana, a gente sabe que a gente tem um limite, porque a internet, por incrível que pareça, a gente já falou quase 25 minutos. Mas então eu queria que você agora aproveitasse os últimos minutos para você dar mais dicas, brincar mais com o pessoal sobre, assim, sobre o que você fala normalmente nos cursos, tá? E por quê? Porque isso dá uma noção para eles da realidade de hoje. Porque você traz esses assuntos dentro dessa realidade, isso me agrada muito. Faz um pouco do seu merchan aí, mas assim, trazendo novidade para eles. Então, para quem já ouviu falar alguma coisa de consultoria de imagem, de novo, acha que é só aparência, e não é. A consultoria de imagem, ela trabalha 3 pilares que a gente fala, que é comportamento, comunicação e aparência. Mas hoje não dá para a gente trabalhar só esses 3 sem falar de mídia digital. Então, da aparência no ambiente digital. Então, eu acabo colocando quase em todas as minhas palestras, quase em todos os meus treinamentos, ainda que eu tenha pouco tempo, algum pitaco de rede social, e acho legal falar isso aqui. Que a gente tem também que pensar na nossa imagem no dia a dia, na vida real, no quadradinho aqui e também nas redes sociais. Então é um todo, nós somos um só, a gente não tem mais, não é mais aceitável você falar eu fiz isso na rede social porque eu estou protegido pelo meu IP, porque na rede eu sou de um jeito, na vida real eu sou de outro. Não, nós somos um só. E nós somos um só sempre nos vendendo. Então a gente está querendo se vender, a gente quer sempre ser querido, quer ser aceito enquanto pessoa física, e a gente quer vender uma marca, quer vender o produto enquanto pessoa jurídica. Então é estar atento que realmente a nossa linguagem, para nos vendermos, esteja alinhada com a nossa postura, seja ela no presencial, seja ela no digital. Então, tudo que você vai postar, curtir, interagir na rede social, também vai estar falando de você. E isso, principalmente a juventude, tem uma coisa, acha que é a maior caretice falar desse tipo de coisa, né? Poxa, que papo. Tá, pode ser, eu tenho falado isso, pode ser caretice hoje, mas daqui 1, 2, 3 anos, quando você de repente mudar a sua cabeça, estiver procurando um emprego, estiver numa outra posição, isso vai ser importante para você porque vai estar na memória da internet. Essa sua imagem vai estar lá na memória da internet. E as pessoas vão olhar, vão pesquisar sobre você e aquele conteúdo de 3 anos atrás vai estar lá, grudado em você de alguma maneira. Então, a juventude tem esse ponto contra da impetuosidade, da ansiedade de se mostrar, mas eu gosto de falar isso só para se ligar assim, espera um pouquinho para postar, não posta na ansiedade, segura um pouquinho e pensa um pouco se você está disposto a arcar com essas consequências da sua postagem. Que isso vai falar sobre você depois. E tudo que nós fazemos fala sobre nós. Então, a forma como a gente interage nas redes, a forma como você se coloca na tela, a forma como você lida com as pessoas ao seu redor. Então, se você é simpático, cumprimenta todo mundo, se você sorri para as pessoas, se você é leve para com os outros, se você se mexe demais como eu, se você faz barulhos ao falar, se você encosta nas pessoas, tudo isso está transmitindo algum tipo de mensagem. Então, o ideal é que a gente tenha conhecimento dessas ferramentas para que a gente direcione isso a nosso favor. Então, eu quero falar com tal público, não é fazer de conta ou ser falsa, não é, mas eu vou direcionar a Adriana para um lado. Eu sou a mesma com blazer, sem blazer, mas hoje eu queria passar a imagem com blazer. Não é que eu estou falsa, ela aí nunca usa blazer. Não, não é isso. Eu sou a mesma. E se eu não agir com naturalidade, eu não vou transmitir a credibilidade. Não adianta eu fingir que uso blazer, que eu não uso blazer. Eu estaria aqui assim meio desconfortável. Não, isso faz parte do meu dia a dia. Então isso é para tudo. Não adianta você pegar uma ferramenta e tentar colocar em você, sendo que não faz parte do seu perfil, dos seus valores, nada disso. Eu não estou falando que a gente precisa fingir, não. A gente precisa só aprender qual ferramenta você consegue usar
e realmente aplicar essas ferramentas quando for conveniente para uma ou outra situação. É isso. Eu ainda vou aproveitar uns minutinhos, porque tem uma coisa que me chama muita atenção, que você começou falando sobre o seu período como advogado, tá? Sim. E eu lembrei agora da parte de postura de profissão, tá? Cada profissão tem uma postura diferenciada. Então, durante a sua fala, você falou dos influenciadores, você falou do sua postura como advogada, e a gente sabe que o médico se posiciona de outra maneira, e cada uma dessas profissões tem uma ligação, certo? Entre a sua imagem pessoal e a sua profissão e aquilo que, assim, não só onde que eu quero chegar, mas também a profissão. Você pode falar um pouco dessa relação? Eu sei que você fez uns trabalhos legais para bancários, por exemplo. Então você pode até usar isso. É super importante. Eu não vou nem falar do exemplo de bancários, mas é um exemplo que eu dou em palestra que é assim. Quando você vai num consultório de um endocrinologista qualquer e você é recebido por alguém acima do peso, que credibilidade ele te passa? Quando você vai a um dentista e o dentista está com o dente podre, que credibilidade ele te passa? Então, é esse tipo de mensagem que, enquanto profissionais, a gente precisa prestar atenção. Então, o médico, o jaleco está sujo, o consultório tá precisando de uma mão de tinta, a recepcionista, principalmente para os médicos, a recepcionista não tem um mínimo de tato com o cliente, fala alto ao telefone e tal. Tudo isso vai comunicar alguma coisa sobre a credibilidade profissional. E isso é automático, a gente faz essa análise, o nosso cérebro faz automaticamente, não é uma questão de preconceito ou não. É um sistema de defesa que a gente tem de que se a gente vai confiar ou não naquela pessoa, então se a gente vai confiar ou não naquele profissional. Então, como tudo comunica, se eu tenho uma expectativa de tratar obesidade com uma endocrinologista, eu fui lá, procurei, eu chego lá e ele é obeso, qual a credibilidade que eu vou acreditar? Se ele não se cuida, se ele não tem o cuidado de se cuidar, como é que ele vai conseguir cuidar do outro? É assim que a gente pensa. Então, se o dentista não consegue cuidar dos próprios dentes, como é que ele vai ter capacidade para cuidar dos meus? Então, é tudo isso que a gente tem que estar atento. No jurídico, no ambiente jurídico, a gente tem a questão do terno, pela formalidade que os tribunais ainda exigem, mas hoje, por exemplo, a gente os advogados estão tirando da gravata para conseguir ficar mais próximo do seu cliente, porque a gente está precisando, eles estão precisando acessar mais os clientes. Que a gravata era um distanciamento, que é uma coisa que vem muito antigamente, que os advogados eram assim equiparados como os médicos na sociedade, eram o top da sociedade, eles precisavam se diferenciar de alguma maneira e a gravata era um diferenciador. Mas ainda é uma profissão que se você, embora ela seja mais informal, se você vai visitar um cliente que é tradicional, ele não espera ser recebido por um advogado de jeans e camiseta. Porque culturalmente na cabeça dele, o advogado é aquele formal. Então se chega lá um de camiseta e jeans, ele já vai falar assim, quem é esse garoto que veio falar aqui comigo? Eu estou com um baita de um problema, vou dar nas mãos dessa pessoa? Porque culturalmente ele está acostumado a isso. Então você precisa ter consciência disso. E aí, só para não deixar passar da questão dos bancários, era um treinamento para gerentes que atendiam o poder público, só poder público. Então, que é um setor dentro do banco com um nível social mais elevado, que a gente está falando que gira em torno com maior quantidade de dinheiro, então gente com poder, né? Então, você, considerando que seria esse público, você teria que saber que você tinha que ter uma etiqueta realmente especial para atender esse cliente, porque é um cliente de um nível A, vamos dizer assim, que frequenta restaurantes melhores, que tem uma condição financeira melhor e que tem poder. Então, se você chega lá como um pobrezinho coitado do banco, de novo, com uma roupa caidinha, não sabendo falar, intimidado pelo aquele cliente, ele não vai te ouvir, você não vai vender nada para ele. Ao contrário, você tem que chegar, é um cliente poderoso? Peraí, eu também tenho poder, vamos lá, vamos falar de igual para igual? Com respeito, mas ele precisa sentir credibilidade na sua fala, senão ele não vai te dar a vez de falar. E aí você não vende nada para ele.
E, ao mesmo tempo, esse também foi um caso interessante, porque eu tinha que falar para todo o Brasil. Então, quem tem um poder público, alguém público no sul do país, tem um nível de formalidade cultural muito maior que no Nordeste. Então, que você fecha negócios, de repente, no sul, num restaurante, no Nordeste você pode fechar na beira da praia tomando uma cerveja. Então é outro tipo de ambiente, você tem o calor influenciando, tudo isso que deixa as pessoas mais à vontade, mais informais. Então é uma série de coisas que você pode observar, desde o clima, onde você está realmente, se é um lugar de praia, se é um lugar de frio, de calor, tudo isso modifica a sua aparência, modifica a sua imagem. E modifica a sua postura também, as pessoas ficam mais formais ou mais informais. Não sei se eu te respondi, mas acho que sim. Eu acho que foi de 10. E o que a gente acabou deixando claro aqui é que, na realidade, cada situação exige um comportamento diferente. Então, por quê? Realmente, uma coisa que você comentou agora e que é muito interessante a gente ver é onde eu fecho um negócio, onde eu vou conversar com aquele cliente, a temperatura. Eu trabalhei muito tempo em Brasília, na diretoria de um banco, que a gente já sabe disso. E aí o que acontece? Eu tinha um terror de ter que botar o terno, porque lá são 37, 38 graus, e é um calor insuportável. Quando você não está no ar-condicionado, você sai na rua, você soa profundamente, então você, por exemplo, não pode tirar o paletó. Então você morre de calor porque você está suado por baixo. Tá? Então, o que acontece? Hoje eles já estão levando um pouco para um lado de se adaptar. Então, você tem aquilo, quando você vai sair, você bota o paletó e a gravata, mas durante o dia você está sem o paletó e a gravata dentro do escritório. Então, esse tipo de comportamento é que a gente mostra que a Adriana pode te ensinar e pode te dar dicas. E cada lugar que você vai se adaptar e cada pessoa com quem você vai falar e cada situação merece uma atenção e merece a chamada etiqueta, merece uma certa elegância e o que a gente mais achar que é necessário para fazer negócio. Então, obrigado, Adriana, por você ter ficado aqui com a gente um tempinho conversando. A gente vai voltar a conversar, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente perguntando coisas e daí a gente marca de novo e responde para essas pessoas, tá bom? E, Tá pessoal, ótimo, Cosmo. não esqueçam de se inscrever no canal. O pessoal está assistindo os nossos vídeos, a gente tem visto isso, mas não tem se inscrito no canal. Se inscrevam no canal, isso ajuda bastante a gente, tá? E venham com a gente, venham conversar, mandem perguntas e se quiser ser entrevistado, é só dar uma ligada pra gente. Um abraço, obrigado, Adriana. Tchau, tchau.